Olá, em Apocalipse 12, o verso 9, nos dá um relato muito interessante que eu vou ler agora. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados juntos com ele. Esse relato mostra o conflito que houve no céu. No céu, todos os seres foram criados com o livre arbítrio. E é exatamente por isso que houve uma rebelião e Satanás e seus anjos foram expulsos do céu. A grande pergunta é, na nova terra, na nova Jerusalém, quando nós subirmos para viver eternamente, será que não vamos ter mais o livre arbítrio para não corrermos o risco de acontecer ou repetir a história? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Animado porque aqui nós temos a chance de estudar mais da Palavra de Deus. E através das suas dúvidas, dos seus questionamentos, é que nós aprendemos mais e mais da Bíblia, o nosso manual de sobrevivência. E quem está sempre na mira para responder as suas dúvidas, baseando-se na Palavra de Deus, é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor? Tudo bem? Graças a Deus, Tito, tudo bem. Contente porque estamos aqui mais uma vez com o nosso telespectador, dispostos aqui a aprendermos juntos sobre a Palavra de Deus. Nós esperamos que as suas perguntas sejam respondidas à luz da Bíblia e que nessas respostas você obtenha o incentivo, o impulso para você passar cada vez mais tempo com a Palavra de Deus. Por mais que existam muitos livros especiais e extremamente maravilhosos, digamos assim, né? Desculpe a redundância, mas há livros muito bons. Para nós, não existe um livro incomparável à Bíblia, no aspecto de sabedoria, de transformação, de esperança. E por isso convidamos você a estudar esse livro conosco e a enviar as suas perguntas para isso. É isso mesmo, professor, é isso mesmo. Este programa é um programa que motiva você a estudar a Bíblia. Porque com certeza, quando você vê o Leandro respondendo as dúvidas, você fica admirado e isso motiva você a estudar mais a Bíblia. E todos nós somos assim, nós precisamos de motivação. E esse livro precisamos ler cada vez mais nos dias em que vivemos. E eu convido você a ler um pouco mais a Bíblia. Gaste um tempo para você ler a Palavra de Deus e você vai ver diferenças em sua vida. Bom, para você participar do programa, você pode usar as nossas redes sociais. O Facebook é namiradaverdade.nt. O nosso Instagram é @namiradaverdade. E tem também o nosso SMS, que daqui a pouquinho eu falo para você como que você faz para mandar a sua pergunta aí pelo SMS. Uma pergunta que chegou pelo Facebook, quem mandou foi o Lucas Souza. E é exatamente sobre o tema que eu abri aqui, falando sobre o livre-arbítrio que tinha no céu. Houve a queda, houve a batalha do inimigo de Deus, foi expulso, jogado para a terra com seus anjos. E o medo é, será que essa história não vai se repetir quando formos para o céu? A pergunta dele ficou assim: se a rebelião dependeu do livre arbítrio dos anjos, na nova terra nós não teremos consciência livre? E se já houve uma rebelião no céu, como saber se não haverá outra rebelião? Professor Leandro Quadros. Vamos lá. Em primeiro lugar, realmente, a existência do mal, né, mesmo sendo contrária à vontade de Deus, ela é uma demonstração de que Deus é amor e que, portanto, Ele respeita a liberdade de suas criaturas em amá-lo ou não. E aí você pode perguntar-se, não é?
Se um dia o livre-arbítrio foi usado de forma indevida na eternidade, por que não o seria novamente quando estivermos com Deus em uma nova era de existência de coisas? Por dois motivos. Eu quero lhe mostrar isso. Primeiro, um motivo bíblico. Segundo, um motivo lógico, tá? O motivo bíblico está no fato de que Deus, que é onisciente, né, e cumpre as suas promessas, ele previu que o mal não voltará a existir novamente. Vamos ler alguns textos e eu vou te apresentar também uma razão lógica para isso, além da razão lógica bíblica, tá? Aqui em Apocalipse 21, 1, lemos assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Verso 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, quando Deus estabelece um novo céu, uma nova terra, e como resultado disso, Deus seca dos nossos olhos toda lágrima e não vai existir mais a morte, nem o luto, nem o pranto, nem a dor, isso é uma prova de que as criaturas de Deus nunca mais usarão o livre-arbítrio de uma forma indevida. Porque se usassem, Deus teria de profetizar a existência da morte novamente. Por quê? Porque de acordo com Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Então, como o Apocalipse 21,4 diz que não vai haver mais morte, consequentemente não vai mais haver o pecado, porque o salário do pecado é a morte, né? E não existindo o pecado e nem a morte, podemos ter a certeza de que o uso do livre-arbítrio não será mais feito de forma indevida, como foi feito, não é, por Lúcifer, que se tornou Satanás, e depois por nossos primeiros pais. Agora você pode se perguntar, né? Mas será que existe, além desta razão bíblica, que é lógica, uma razão lógica, diríamos, fora da Bíblia, para avaliarmos isto de uma maneira mais independente da Bíblia, diríamos assim, caso você não creia na Bíblia? Existe sim. Analise uma coisa conosco, né, comigo. Antes, quando o pecado surgiu, né, e o livre-arbítrio foi exercido de forma indevida, não havia uma única experiência sequer com o pecado, com o mal e com a morte. Era algo totalmente novo para todas as criaturas de Deus. Agora, após alguns milênios de pecado, de destruição, de morte, de dor, de tragédias, de calamidades, os anjos de Deus que já passaram por um processo de rebelião de Satanás e os anjos dele, e que vivenciam as experiências humanas, e os próprios seres humanos que passam por situações tão ruins, tanta instabilidade emocional, tanta incerteza econômica, né? A vida é uma incerteza neste mundo pecaminoso. Depois de toda essa experiência com o pecado e com a dor, você conhecer o outro lado da realidade, uma realidade na qual não há dor, não há morte, não há tristeza, não há medo, não há ansiedade, a possibilidade de você experimentar uma vida dessas e querer voltar atrás, só se o indivíduo fosse burro ao extremo. Veja um exemplo. Qual é a probabilidade de uma pessoa, né, que tem alguma saúde mental, qual é a probabilidade de uma pessoa que morou debaixo da ponte, qual é a probabilidade de ela, após ganhar, por exemplo, numa loteria, só estou dando um exemplo, tá? Uma mega sena, qual é a probabilidade dela querer abandonar a vida atual de conforto, de estabilidade financeira, com um bom plano de saúde, limpinho? Qual é a probabilidade de abandonar esta vida, de querer abandonar essa vida e voltar para debaixo da ponte? A probabilidade é praticamente zero, a não ser que tenha algum problema, né, de ordem emocional muito sério. Mas do contrário, esta pessoa já teve uma experiência muito dolorosa. Ela já viveu debaixo da ponte, ela já passou fome,
Ela sabe o que é estar doente e não ter um medicamento para tomar, não ter um bom plano de saúde para cuidar da sua saúde. Né? Então, a experiência que nós teremos tido, entre aspas, como mendigos espirituais no mundo de pecado, vai ser suficiente para nós vermos realmente não vale a pena eu trocar tudo isso aqui que eu tenho hoje, que Deus me deu. Não vale a pena eu negar todo esse sacrifício, todo esse sofrimento de Cristo ao meu favor, agora que eu tenho conhecimento mais detalhado disso, pela vida passada minha, que era uma desgraça, em que eu tinha medo de morrer, tinha medo de não pagar as contas, tinha medo de acontecer alguma coisa, e hoje eu não tenho mais nada disso. Então veja, o livre-arbítrio não deixará de existir. Só que por causa do sofrimento e por causa da realidade atual, nós estaremos vacinados e não seremos burros o suficientes, né, para escolhermos voltar atrás depois de uma experiência que temos com o mal, com a morte e com o pecado. Ok, muito bem. O programa está apenas começando. Para você participar, você pode mandar sua pergunta por SMS. O número é 12 98151 0101. 12 98151 0101. Eu recebo aqui na hora. E nossas redes, tem ali sempre um videozinho para você fazer a sua pergunta no Facebook, namiradaverdade.nt, no Instagram, @namiradaverdade. Professor Leandro Quadros, a pergunta que chegou aqui pelo nosso SMS é a seguinte: qual seria a possível marca que foi colocada em Caim para diferenciar ele dos demais, para que ele não fosse atacado e, quem sabe, morto, como diz a Bíblia? Que marca é essa que foi colocada em Caim, professor? Não temos uma resposta bíblica a esse respeito. Nós só conseguimos identificar a função da marca que Deus colocou em Caim. Agora, alguém especular e dizer que a marca de Caim foi isso ou aquilo, é uma pessoa que realmente viaja na maionese, né? Porque o texto bíblico não diz isso. A única coisa que o texto diz, entre outras aqui, vou ler aqui Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 14. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. Então a Bíblia fala só disso. Foi colocada nele uma marca para que as gerações futuras do próprio Adão, né, e de Eva, ao verem, soubessem de alguma forma que não era para punirem o sangue de Abel. Tá? Então, fora isso, querer dizer que marca é isso ou aquilo, é só quem gosta de viajar na maionese. Como esse não é o nosso caso, nós o detemos no que o texto bíblico revela, nós não especulamos a respeito disso. Ok, muito bem, muito bem. Agora o nosso Instagram, pessoal participando aqui. Quem mandou foi o Nerivan. A pergunta do Nerivan é a seguinte: parabéns pelo programa. Obrigado, Nerivan, pela sua participação. Se após a morte, nosso corpo não é mais nada, por que José pediu para que os seus ossos fossem levados do Egito? A mesma questão, por exemplo, eu quero ver Jesus voltar, obviamente. Eu espero e tenho uma grande esperança de ver Jesus voltar na minha geração, né? Agora, se eu viesse a morrer, a minha preferência, mesmo que eu saiba que a morte é um estado de inconsciência até a volta de Cristo, enquanto eu estou vivo, eu me sinto bem em saber que se eu fosse sepultado próximo aos meus queridos avós, eu ficaria aqui muito feliz agora. Entendeu? Então, não tem assim, não é nada que comprove uma existência da alma fora do corpo. Simplesmente é mais do que natural uma pessoa, antes, obviamente, de ser sepultada, ter um desejo. Olha, eu não quero ficar sepultado neste local. Ainda mais José, ele era querer ficar sepultado num local pagão, onde haviam vários rituais pagãos em relação à morte. Não, ele queria ser sepultado lá próximo à família dele.
Então, simplesmente isso, é uma demonstração humana de um profundo carinho por aqueles que já se foram. Tá bom, muito bem. Então agora essa aqui é do Facebook. Quem mandou foi o Severino Rodrigues. E olha só a participação do Severino para a gente aprender um pouco mais da Bíblia. Boa noite, Tito, Leandro Quadros. A minha pergunta é, por que Deus diz que, ou a Bíblia diz, que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia? Será que tem alguma relação com o milênio? O milênio é literal ou não? Obrigado e que Deus abençoe sempre. Ou seja, a Bíblia fala profeticamente que um dia é como 1000 anos para Deus e 1000 anos para Deus é como um dia. Será que o milênio que a Bíblia apresenta em Apocalipse ali, qual que vai ser o tempo desse milênio? 1000 anos, 1000... Qual que é isso? Veja, não teria lógica em um milênio ser contado de forma profética, né? Porque se um dia fosse realmente 1000 anos, né? Qual seria o intervalo entre a primeira e a segunda ressurreição? 1000 anos vezes 1000. Um absurdo de tempo, não é isso. Nós temos que entender o seguinte, quando o milênio, quando a Bíblia fala em Apocalipse 20, versos 4 a 6, que há um intervalo de 1000 anos entre a primeira e a segunda ressurreição, mesmo que o Apocalipse seja um livro profético, ali o termo milênio, ele existe para demonstrar o intervalo de tempo entre dois eventos literais. Então ele não pode ser simbólico. E qual é o intervalo de tempo? Quais são os dois, na verdade, eventos que fazem parte desse intervalo de tempo? A primeira ressurreição, a ressurreição dos justos, e a segunda ressurreição dos ímpios. Então Deus, de forma clara, está dizendo, olha, esses dois eventos literais são separados por um espaço de tempo literal. Então esse é o contexto. Outra coisa, em 2 Pedro 3, você não pode interpretar um dia como 1000 anos, porque aqui existe uma conjunção no texto comparativa, não é afirmativa aqui. Olha o que diz 2 Pedro 3,8, ó. Há, todavia, uma coisa, amados, que não devemos esquecer, que para o Senhor um dia é como. Não está dizendo que um dia é 1000 anos, entendeu? Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Como é uma comparação. Então é uma questão de leitura básica, e nós temos muitas vezes esse problema. Eu sei porque eu já tive também. O nosso sistema educacional nos torna analfabetos funcionais. Eu fui um grande analfabeto funcional. Fui mudando depois com o tempo de estudo, de leitura e de suar muito a camisa. Tá? Então, veja, é uma conjunção comparativa. E nesse contexto ele está falando aqui da suposta demora da volta de Cristo. E as pessoas estão reclamando aqui para Pedro, né? Que ele não veio ainda, que desde que os nossos pais dormiram, até hoje se ouve falar da volta de Cristo. E aí no verso 8, quando ele fala, né, que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, ele quer dizer o seguinte, que para Deus, que é eterno, é indiferente um dia ou 1000 anos e que ele vai cumprir a sua promessa no tempo que for melhor para ele. E esse é o contexto. Olha no verso 9, ó, depois dessa expressão de um dia como 1000 anos. Ó, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, quando ele fala que um dia é como 1000 anos, ele está comparando para dizer o seguinte, olha, Deus não está demorando para voltar. Simplesmente, o que para nós é uma demora, para Deus não é. Porque um dia para ele é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Tá? Então, lembra-se disso aqui, é uma conjunção comparativa, não é afirmativa e tem um propósito contextual bem definido. Muito bem, muito bem. O nosso programa está apenas começando. Nós temos aí um intervalinho rápido. Depois do intervalo, já que o professor falou que a gente precisa estudar mais, eu vou indicar para você um estudo bíblico que nós oferecemos aqui no programa Na Mira da Verdade, tá bom? Daqui a pouquinho eu falo como que você faz para você adquirir esse curso bíblico gratuito. Bom, vamos aí para um intervalo rapidinho. A gente volta já já.
Estude a Bíblia com a gente, peça agora mesmo o nosso curso bíblico aqui do Na Mira da Verdade, Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter esse estudo bíblico aqui, ó, você pode acessar agora o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Lá você vai ver a imagem dessa revista e você vai clicar lá e você vai ser direcionado para fazer o seu cadastro postal para que chegue aí na sua casa gratuitamente. É um estudo bíblico interessante para o tempo que nós vivemos. Nós cremos que estamos vivendo no tempo do fim, que logo, logo o nosso Senhor Jesus vai voltar. E aqui tem temas, no final tem vários questionários para ajudar no seu aprendizado, mas temas interessantíssimos que vai ajudá-lo a compreender a vontade de Deus para a sua vida hoje. Então peça agora mesmo. Se você preferir, você pode ligar para a gente no horário comercial. 0 operadora 12 21 27 3121. Aí você pode pedir, só que tem que ser no horário comercial. Agora, se você quiser pegar agora, aproveita agora. Acesse aí no seu smartphone ou no seu computador, novotempo.com/Na Mira da Verdade e solicite o seu curso bíblico gratuito, tá bom? Professor, a pergunta que chegou aqui pelo nosso SMS, pessoal participando aqui pelo SMS bastante, quem mandou foi o Raymond eu acho que é Raymond, o nome dele, lá de Fonte Boa, Amazonas. E ele fala assim, ó, eu gostaria de saber qual é o batismo certo. É aquele realizado em nome de Jesus ou aquele realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Você sabe que na Bíblia os discípulos estavam, batizando em nome de Jesus. Como é que é isso? É em nome de Jesus ou é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Vamos deixar que o Senhor Jesus Cristo nos responda a pergunta em Mateus capítulo 28, versos 18 e 19. Poderíamos ler até o 20, vamos ler os 18 e 19. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A fórmula batismal, foi estabelecida por Cristo e ele ensinou que o batismo deve ser feito em nome ou sobre a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você é batizado sobre a autoridade das três pessoas da Trindade, você demonstra fé em Deus e agora você está fazendo parte da família de Deus, através da redenção. No batismo de Cristo, as três pessoas da Trindade estiveram presentes também. Se você ler Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, você vai ver que enquanto Cristo foi batizado por imersão, mergulhado nas águas, depois que ele foi levantado, o Espírito Santo desceu no ombro dele em forma de pomba, simbolizando que a unção do Espírito, a descida do Espírito para ungir Jesus como o Messias. E do céu, o Pai falou o seguinte: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Então você vê duas pessoas da divindade aqui e outra falando do céu. Então, se no batismo de Cristo as três pessoas estiveram presentes, e se o próprio Cristo ensinou que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não há o que questionar isso. Agora, alguém pode dizer, mas no livro de Atos, no capítulo 2, por exemplo, versos 37 e 38, entre outros textos, não está ensinando o batismo em nome de Jesus? Não está. Ali não é uma fórmula de batismo, Ali é uma profissão de fé. Ali é dito para a pessoa se batizar em nome de Jesus, para ela ser batizada sobre a autoridade messiânica de Jesus, reconhecendo que ele é o Messias. De forma alguma, Pedro ou qualquer outro ser humano teria a autoridade de mudar a fórmula de batismo estabelecida pelo próprio Cristo. Muito bem, professor. Eu estou vendo aqui no texto de Apocalipse que a pessoa fez a pergunta aqui, baseado em Apocalipse 16. Você me mostra depois se realmente é esse capítulo. Mas a pergunta dele, ou dela, da Noemi, é a seguinte: amo aprender com vocês. Obrigado pelo carinho e por você acompanhar aqui o programa Na Mira da Verdade e fazer o programa acontecer com as perguntas, Participando, fazendo a sua pergunta.
eu queria entender um texto que fala lá em Apocalipse 16, que traz o seu nome escrito na coxa. Eu não entendi. Por favor, me ajude a entender. É lá no capítulo 16 mesmo que fala isso, professor? E o que quer dizer isso daí? Esse é no capítulo 19. Eu acho que também não é 16, que eu não achei. Capítulo 19, verso 16. Opa, então vamos lá. 19, 16. Na capa e na coxa dele estava escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, o cavaleiro montado lá no cavalo branco representa Jesus aí, professor? Representa Jesus. E por que tem esse termo aí, que o nome dele estava escrito na coxa? O que é? Aqui só tem informação seguinte, ó, capítulo 19, 11 a 21, é um capítulo que fala da volta de Cristo, de forma simbólica, vindo montado em um cavalo branco. Por que ele se utiliza dessa linguagem? Né? Os reis, imperadores romanos, quando saíam vitoriosos de uma batalha, né, eles apareciam diante do público montados num cavalo branco. Então, como o Apocalipse descreve uma batalha entre Cristo e Satanás, ele é apresentado de forma simbólica, vindo sobre um cavalo branco, para demonstrar que ele é o vitorioso contra as forças do mal e contra Satanás. E ele está com um manto. Eu já ouvi o absurdo de alguém dizer que Jesus tinha um nome tatuado na perna, mas tem gente que viaja na maionese, que eu fico assim impressionado. Simplesmente ele estava com um manto e na altura da coxa, neste manto, não é uma tatuagem, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para dizer o seguinte, que este que está voltando, ele sim é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só este é o propósito, não tem nada a ver aqui com tatuagem, como dizem alguns aí que têm uma imaginação muito fértil. Ok. Então vamos fazer o seguinte, aqui no Instagram, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui que veio lá de Uberlândia, quem mandou foi o João Paulo, ele é da Assembleia de Deus Missão e ele nos parabeniza pelo programa, obrigado pela sua participação, o João Paulo. Diz que é fã, não perde um e aprende muito com os estudos da Novo Tempo. A minha pergunta é sobre os 4 anjos aprisionados do Apocalipse. Quem são e se eles vão ser soltos antes ou depois da tribulação? É aquele anjo que está segurando os 4 cantos da terra, né? Então está sendo representado aqui por 4 anjos, professor. Esses ventos que estão aí nos 4 cantos da terra serão soltos antes ou depois da tribulação? Veja, em primeiro lugar, devemos aqui destacar, isso está em Apocalipse 4, não são os anjos que estão presos, tá? Eles estão impedindo que ventos soprem dos 4 cantos da terra. Então não são anjos presos, são anjos que são instrumentos de Deus, impedindo que os ventos, que no Apocalipse aqui representam as calamidades, as tragédias, existem esses anjos impedindo com que coisas piores aconteçam no mundo antes de Jesus voltar. E por isso estar no capítulo 4, mesmo que não haja uma sequência exata no Apocalipse, mas pelos eventos do capítulo 4, né, é óbvio, do capítulo 7 também, é óbvio que isso fala de eventos e calamidades não vão acontecer antes da grande tribulação, tá? Diz aqui Apocalipse 7, que é mais especificamente, ó, verso 1. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra. Veja, não eram os anjos que estavam presos, eles estão aqui atuantes, né, a mando de Deus, para que nenhum vento, ou calamidade, ou tragédia, ou seja o que fosse, soprasse sobre a terra. Né? E aí, até quando, ó? Verso 3, ó, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Né? Este selamento estará completo ali em Apocalipse 14. Né? Ali em Apocalipse 14 há um convite. Entre os 3 grandes convites de Deus para a humanidade, avisos na verdade,
há um convite para aceitar o Evangelho e para adorar a Deus como Criador. Esta é a proteção. Aceitar a Deus como Criador é a proteção contra os enganos finais que vão querer exaltar um poder político-religioso, representado pela besta de Apocalipse 13, como tendo uma suposta autoridade divina neste mundo. Então é óbvio que esses 4 ventos, essas calamidades, esses acontecimentos ruins na história estão sendo segurados até ocorrer o selamento, né, que é mencionado também no capítulo 14. É óbvio que isso se refere a um período, né, antes da grande tribulação, ou seja, de um momento de tribulação, de perseguição, um momento difícil, pelo qual os filhos de Deus passarão pouco antes da volta de Cristo, como é profetizado em Apocalipse capítulo 13. Olha como é bom a gente receber as perguntas aqui e tirar dúvidas, né? A gente vai tendo mais e mais informações. Tem uma pergunta aqui e a gente sempre gosta de ver se a gente consegue apertar o professor ali, né? Então formule uma boa pergunta aí. Vamos ver se ele consegue se sair bem só com os textos bíblicos. Olha essa pergunta aqui que o Reginaldo mandou pelo Instagram. Professor, a doutrina do purgatório tem origem no Renascimento ou a origem é bíblica? Na verdade, a doutrina do purgatório ela tem origem na Idade Média, no período medieval. Não tem nada a ver com a Bíblia? Não tem. Não tem isso na Bíblia? Não tem. Nós não baseamos uma doutrina, a existência ou não de uma doutrina por não ter um nome, né? Por exemplo, não existe o nome Trindade na Bíblia, mas o detalhe é que você vê que a Trindade é um fato, né? E aí, os teólogos utilizam-se de um termo, que é a Trindade, para descrever o fato de que a divindade se revela em 3 pessoas distintas. Agora, o termo purgatório, além de não existir o termo, não tem nem o fato. Não tem. Alguns textos bíblicos, como Mateus 18, 1 Coríntios 3,13, Mateus 5, 26, são usados em favor do purgatório, mas quando você analisa esses textos contextualmente, nem de perto eles ensinam isso. Então, em resumo, querido, a doutrina do purgatório é uma doutrina que tem como base única e exclusivamente a tradição eclesiástica. Tá? Para você entender um pouco isso, imagine o seguinte: no protestantismo, a Bíblia está acima da tradição eclesiástica. Tá? Então, qualquer tradição eclesiástica, ela tem que estar subordinada à palavra de Deus. No catolicismo acontece o contrário. A tradição eclesiástica é a intérprete da Bíblia. Então, se você falar para um irmão católico assim, não existe base bíblica para o purgatório, se você não ajudá-lo a compreender que a tradição deve ser serva da Bíblia e não a Bíblia serva da tradição, você não vai prosseguir num diálogo com ele, porque a mente dele, é preparada para ter a tradição eclesiástica como intérprete da Bíblia. Entendeu? Agora, para nós que somos protestantes é diferente, é tranquilo isso. Nós sabemos que mesmo que a tradição eclesiástica seja importante, ela é a serva da Bíblia. A palavra de Deus está acima da tradição eclesiástica. Tanto que Jesus chegou ao ponto de dizer que se uma tradição humana se coloca acima da Bíblia, isso aqui é forte, viu? Se alguém aceita uma tradição humana acima da Bíblia, a adoração desta pessoa é vã. Olha o que diz aqui Mateus capítulo 15, versículo 9. Vamos ler aqui a partir do versículo 3. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Os fariseus estavam transgredindo o mandamento honra teu pai e tua mãe, colocando-o abaixo da tradição farisaica. E Jesus está dizendo assim, por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? E aí no verso 9 ele continua: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então Cristo nunca foi a favor
de colocar a tradição acima da Bíblia. Então, quando abordar isso com o irmão católico, tem que ajudá-lo a entender isso. Que a tradição não é a senhora da Bíblia, ela é serva da Bíblia. E aí, com base nisso, nós podemos dizer, bom, se a tradição eclesiástica ensina a existência do purgatório e a Bíblia não ensina, então vamos ficar com a Bíblia, porque a Bíblia está acima da tradição e a tradição tem que ser a serva da Bíblia. Muito bem. Olha só a pergunta que chegou aqui, feita pela Mariana Marcelino. Obrigado, Mariana, pela sua pergunta. A pergunta da Mariana... Opa, sumiu aqui a pergunta da Mariana. Espera só um pouquinho. Está aqui. Querido professor e Tito, uma ótima e abençoada noite. Por favor, existe alguma ligação entre os 70 vezes 7 citado por Lameque, lá em Gênesis 4, 24, eu já vi aqui, que diz o seguinte: se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então se alguém me matar, serão mortas 70 vezes ou 77 pessoas. Aí depois existe uma outra numerologia em Daniel 9, 24, que diz assim, Daniel, o castigo do seu povo e da santa cidade vai durar 70 anos vezes 7, até que termine a revolta e o pecado de Acabe. E aí existe uma outra numerologia lá em Mateus 18, 22, Jesus dizendo que não deveria ser... respondendo Jesus, né? Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então parece que tem uma numerologia ali, várias repetições sobre esse número. Existe uma relação entre esses números, sim ou não? Só que você vai responder daqui a pouquinho, depois do intervalo a gente volta já. Já estamos de volta e a pergunta da Mariana, que ficou aí antes do intervalo, é sobre uma repetição de números que a Bíblia apresenta, citando alguns momentos ali no Gênesis, outro lá em Daniel e depois em Mateus, sobre os 70 vezes 7. Uma situação é lá com Lameque, a outra é com Daniel e a outra ali com Jesus. Porventura, a repetição desses números tem alguma relação? Ou Jesus usou aquela forma para uma coisa que já era conhecida no passado? Não sei. Por que se repete esses 70 vezes 7? Aqui é uma coisa bem tranquila. Primeiro temos que entender que os estilos literários na Bíblia são diferentes, né? Por exemplo, Gênesis é uma narrativa histórica, tá? O Evangelho, ele tem uma forma peculiar de interpretar-se também, né? Mas ele também contém narrativas. Então a expressão 70 vezes 7 quer dizer sempre, né? Então quando fala que Lameque seria vingado 70 vezes 7, quer dizer que ele seria vingado para sempre, ou seja, ninguém poderia fazer nada contra ele, ao contrário do seu antecessor Caim. E quando Cristo fala em Mateus 18, 21 e 22, para perdoar até 70 vezes 7, ele está dizendo, perdoe sempre as ofensas dos irmãos na fé, se entendam e mantenham bem as relações interpessoais de vocês. Agora, no caso de um livro de gênero literário ou um evangelho, o significado do termo já é diferente de um livro apocalíptico, como Daniel. Tá? Lá quando fala de 70 vezes 7, na verdade, no original, nas traduções modernas, é 70 anos, 70 semanas de anos. Então lá fala de um período, né, de 49 anos, em que o povo de Israel continuaria sem poder reconstruir e recuperar a sua condição de cidade-estado. Então lembre-se, os mesmos termos podem aparecer na Bíblia? Podem, mas você tem que avaliar o gênero literário. Tá? Um número não vai ter necessariamente o mesmo significado em uma narrativa histórica e não vai ter o mesmo significado que tem, por exemplo, num livro de natureza apocalíptica ou profética. Então, a resposta depende do gênero literário que emprega esse tipo de número. Então, foi uma coincidência? Uma coincidência, uma coisa comum,
quando eles queriam falar sempre, eles falavam 70 vezes 7, porque o número 7 é o número da perfeição divina. Então, quando fala 70 vezes 7, quer dizer, é sempre mesmo. Então, para eles, isso era comum. Ok, muito bem. Vamos pegar aqui, então, agora uma pergunta do SMS. Deixa eu ver aqui. Olha aqui uma pergunta do Guilherme. Ele diz, graça e paz. Lá em Colossenses 1,15 diz, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Nova versão internacional. Essa passagem não está dizendo que Jesus foi criado, foi o primeiro a ser criado? Nem de perto. E muitos usam esse texto, viu, professor? Usam. Para dizer que Jesus é uma criatura. Vamos aqui fazer uma breve análise. Aqui, vamos ver o significado de primogênito nesse contexto. Veja, realmente, primogênito tem um significado que é o filho mais velho, né? O primeiro filho criado. Só que no contexto bíblico, significa isso, mas também significa não o primeiro numa ordem cronológica, mas também significa o primeiro em importância. Aqui que está o detalhe. Então vamos ler aqui Colossenses 1, 15 a 17, pelo menos, e aí vamos ler também o Salmo 89, versos 26 e 27, para você ver aqui o melhor significado de primogênito quando refere-se a Cristo. Tá? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Opa! Será que ele é primogênito da criação, que foi o primeiro criado? Vamos ler o restante. Por isso que nós nunca podemos chegar à conclusão acerca de um texto bíblico sem lermos o seu contexto. Segue. Pois, agora aqui vai explicar o porquê que ele é primogênito. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Verso 17, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Aqui está explicado por que ele é o primogênito da criação. Ele é o primogênito não na ordem cronológica, mas ele é o primeiro em importância. Por quê? Porque nele foram criadas todas as coisas. Ele não pode ter sido criado, porque se todas as coisas foram criadas por meio dele, como que ele criou a ele mesmo? Não tem lógica. Para que todas as coisas fossem criadas por meio dele, ele tem que ser eterno. Tá? Ele é o primogênito, então, porque todas as coisas foram criadas por meio dele, porque tudo foi criado por meio dele, porque ele é antes de todas as coisas e porque nele tudo subsiste. Ou seja, todas as criaturas têm vida porque Jesus mantém a vida de todas essas criaturas. Tá? Então ele é o primogênito no sentido de ser o soberano da criação. E aí você vai para o Salmo 89, 26 e 27, eu não vou ler agora. Claramente ali, Davi é chamado de primogênito. E por que ele é chamado de primogênito se Davi era o filho caçula? É uma questão interessante, né? A resposta é a seguinte. Se você ler o Salmo 89, 26 e 27, fala ali que ele é o primogênito entre os reis da terra, porque ele foi estabelecido por Deus para ser o rei de Israel. Então Davi não é o primogênito em ordem cronológica de nascimento. Ele é o primogênito em ordem de importância. Por ele ser o rei de Israel, entre os demais, ele era o primogênito. Tá? E aí eu vou finalizar lendo para você Colossenses 1, 15, na nova versão transformadora. Eu tenho a impressão, você citou a NVI, eu tenho a impressão que a NVI é parecida aqui com a tradução, com a nova versão transformadora. Eu vou procurar aqui para você, Leandro, enquanto você lê aí. Eu acho que o irmão citou aí
O irmão falou na NVI, mas eu acho que está falando na Almeida, Revista Atualizada ou Corrigida. Agora, por exemplo, olha o que diz aqui, quando o Tito achar para nós, o Tito lê para nós, na NVT, ó, Colossenses 1,15. O Filho e a imagem do Deus invisível é o, olha aqui, ó, ao invés de primogênito, supremo de toda a criação. E por que ele é o supremo? Pois por meio dele todas as coisas foram criadas. Então ele não é primogênito no sentido de ordem cronológica, mas no sentido de importância. Na NVI fala primogênito mesmo, viu? Primogênito mesmo? É. Então eu me enganei, eu pensei que não tivesse assim na... Ah, não, lembrei. Na NVI é esclarecido um outro texto sobre a divindade de Cristo, que é Apocalipse 3,14. Tá? Eu confundi. Apocalipse 3,14 fala que Cristo é o princípio da criação de Deus. E na NVI é traduzido por o soberano da criação de Deus. Então eu me confundi com isso. Tá? Então lembre-se, primogênito aqui, nesse contexto em referência a Cristo, não pode ser no sentido de ordem cronológica. Até porque Isaías 9, verso 6, chama Jesus de Pai da eternidade. Como que o Pai da eternidade pode ter um começo? Se ele tem um começo, ele não é Pai da eternidade. Muito, muito bom, muito bom. Agora, o pessoal que está aqui no Facebook, essa aqui foi do Carlos. Obrigado pela sua participação, meu irmão. E a pergunta é a seguinte... tenho duas dúvidas. A primeira, por que o dia de Pentecostes, no dia de Pentecostes, falaram em línguas estrangeiras e hoje nas igrejas falam uma língua estranha que não é estrangeira? Isso, a outra pergunta, vamos fazer apenas uma pergunta. Então, por que lá no Pentecostes as línguas que foram ditas foram línguas estrangeiras? As pessoas de outras nações, né, ouviam no seu próprio idioma. E hoje as línguas que são faladas aí, o dom de línguas que tem nas igrejas, são línguas que não são de idiomas, são outra coisa ali. Por que é assim? Olha, tem algumas razões, mas um dos principais motivos é que nossos irmãos pentecostais entendem. Eles entendem, sim, que o dom de línguas em Atos 2 foi um dom de línguas estrangeiras, tá? Mas com base em outros capítulos da Bíblia, que não são devidamente compreendidos, como 1 Coríntios 14, 2, e aqui eu vou destacar em especial 1 Coríntios 13, eles deduzem o seguinte: bom, se Paulo diz que falava em línguas de anjos, então o dom de línguas não é necessariamente um dom de idiomas humanos. Pode ser, sim, a capacidade sobrenatural de falar em idiomas desconhecidos pelos seres humanos. Só que quando lemos 1 Coríntios 13, nós vemos que Paulo não está ensinando isso. Ele não está ensinando que um ser humano pode falar a língua dos anjos, diríamos assim. Ele está apenas levantando aqui uma situação hipotética para poder reforçar o seu argumento sobre a superioridade do amor. 1 Coríntios 13 diz assim, verso 1, ainda que eu fale, veja, ainda que, ele não está dizendo que ele falava a língua dos anjos, ele está levantando aqui uma hipótese, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Então ele está levantando aqui uma hipótese, uma situação hipotética, né? Ou ainda que eu fale a todos os idiomas do mundo, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, não adianta nada. Então esta expressão aqui, ainda que, ela não deve ser interpretada como uma afirmação. É uma situação aqui hipotética. E ele também usa-se aqui de uma hipérbole, uma linguagem exagerada, né? Ainda que eu fale todos os idiomas da humanidade e a língua dos anjos, se eu não tenho amor, é a mesma coisa que nada. Tá? Então, realmente esse texto é um dos que tem sido mal interpretados para dar uma aprovação, né, diríamos assim, a um dom de línguas estático. Porém, a Bíblia não ensina isso. Quando Paulo aborda o dom de línguas usado de forma indevida na igreja de Corinto, como por exemplo em 1 Coríntios 14, 2, você lê ao longo do capítulo que ele faz uma série de observações e de correções àquele dom de línguas usado na igreja de Corinto.
Muito bem, professor. Nós não temos mais tempo de colocar uma pergunta, não tem tempo hábil para dar a resposta, mas eu quero agradecer a você que tem acompanhado o programa Na Mira da Verdade, a você que tem mandado as suas perguntas para a gente. Muitos acabam falando assim, poxa vida, minha pergunta nunca é pescada. Você sabe, nós recebemos aqui em torno de 1000 perguntas nessa 1 hora de programa. E talvez a sua pergunta não foi pescada mesmo, mas eu queria dizer para você, não desista. Continue mandando a sua dúvida, ela pode ser muito importante, não só para você, para muitas pessoas que precisam ouvir, tá bom? Eu agradeço desde já por você fazer o programa acontecer, mandando as suas perguntas. E a gente espera que a sua dúvida, a qualquer momento, possa ser esclarecida aqui pela Palavra de Deus, através do professor Leandro Quadros. Agradeço a você, Leandro, por mais uma vez estar aí disposto a dar as respostas que chegam para a gente aqui, usando a Palavra de Deus. Obrigado, Tito, por sempre aí apresentar de forma carinhosa as perguntas dos nossos internautas, telespectadores. E obrigado a você, amigo e amiga da Novo Tempo, por acompanhar o nosso programa. E lembre-se que aqui, sempre que você tiver a coragem de perguntar, unicamente a Bíblia terá coragem de lhe responder. Aqui você já sabe, as suas dúvidas e os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Eu queria lembrar a você que você aqui no programa também pode mandar a sua dúvida por vídeo. Nós temos um WhatsApp que a gente sempre coloca aí para que você possa anotar. E se você quiser fazer uma pergunta mandando o seu rostinho para a gente aqui, a qualquer momento ela estará na mira da verdade. A gente se encontra no próximo programa, se Deus quiser. Tchau!